A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os seminaristas. Vamos agora fazer uma síntese bíblica do livro de Deuteronômio. A introdução. O nome Deuteronômio foi dado a este livro na tradução Septuaginta e significa repetição da lei. A tradução Septuaginta, lembrando, foi uma tradução concluída cerca de 200 anos antes de Cristo, a pedido de um grego que governava o Egito, e foi feita por 70 judeus. Os hebreus o chamavam Devarim, que se traduz por palavras, ou ainda Parashá Devarim, que era porção Devarim, porção palavras. Eles se dirigiam aos livros, também chamando de porção ou de rolo. Os judeus também, como foram eles que fizeram a tradução para o grego e chamaram de repetição da lei em grego, eles também em hebraico chamam de repetição da lei. No caso em hebraico, Mishneh, repetição, Torá, lei, Mishneh, Torá. Propósito: ensinar Israel a se guardar da contaminação dos cananeus. Inclusive a palavra guardar, guarda-te, será talvez a palavra que mais apareça no livro de Deuteronômio, porque como é uma pregação de Moisés, ele vai estar sempre alertando os israelitas sobre eles se guardarem de toda a contaminação, do culto, das práticas dos cananeus. Data aproximadamente 1400 a.C. O êxodo foi em 1446, então aí próximo de 1400, 1406 é que foi escrito o livro de Deuteronômio. Certamente Moisés não foi o único autor. Como nós vemos no Pentateuco, Moisés teria feito um texto base e teria tido uma edição futura, que acredito ser por Samuel, como juiz, tinha facilidade de fazer esse trabalho. Observamos isso porque muitos termos no livro de Gênesis, em todo o Pentateuco, são termos que descrevem cidades, por exemplo, que não existiam ainda naqueles dias, Tá bom? Como Gênesis 14, que diz que Abraão perseguiu os homens que escravizaram Ló até a cidade de Dan. Essa cidade só vai receber esse nome no livro de Juízes. E no caso de Deuteronômio, nós temos a morte de Moisés. Quem relatou a sua morte? Então, provavelmente teria sido Samuel que fez esse relato. O autor, Moisés. Moisés, como um grande conhecedor, que era de idiomas, ele estava surgindo nos dias de Moisés o alfabeto fenício, tá bom? Que no caso aqui Moisés teria escrito num que é chamado de proto-hebraico, uma adaptação que ele teria feito do alfabeto fenício, que surge mais ou menos 1500 a.C., 1600 a.C. Como os egípcios faziam muito comércio com os fenícios, que também eram chamados de sidônios, então Moisés teria herdado esse conhecimento do Egito e ali também ele teria dado início então a esse uso do idioma, da língua hebraica, tá bom? Escrita, aproveitando aqueles caracteres do alfabeto fenício. A palavra-chave: guarda-te. Israel deve se guardar da contaminação com aquele povo. Lembrando que o povo que habitava em Canaã, onde Israel vai entrar, era um povo muito contaminado. Um pouco antes disso, nós vimos no livro de Números que Israel ele chegou a se contaminar com mulheres que faziam parte do culto a Baal Peor. O culto a Baal envolvia sempre relação sexual, homem com homem ou homem com mulheres. Por isso que Deus também naquela oportunidade permitiu que Israel ficasse com as virgens, porque as virgens elas ainda não tinham participado de culto a Baal Peor, então por isso elas foram aceitas no meio do povo de Deus. Contexto histórico: Israel havia peregrinado 40 anos no deserto. Moisés já tem 120 anos. Por quê?
ele viveu 40 anos no Egito, né, se preparando para ser um faraó. Depois, fugido, viveu 40 anos em Midian, retornou para o Egito e tirou o povo, caminhou 40 anos no deserto, então agora ele tem cerca de 120 anos. Próximo de entrar em Canaã, Moisés faz um discurso relembrando a lei e aconselhando o povo sobre como se comportar na terra. Lembrando que a maioria das pessoas que estavam ouvindo esse sermão, eles nasceram no deserto, porque Deus havia ordenado os de 20 anos para cima, todos morreriam no deserto devido à incredulidade. Então, aqueles que estavam ouvindo esse sermão ou eram jovens ou crianças, ou nasceram no deserto.